A palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 2, verso 7, nos fala a respeito da formação do homem. Diz o texto: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Depois de todas as criações, o homem, podemos dizer, é a coroa da criação de Deus. É o que mais de importante Deus poderia criar. A palavra formou nos dá uma ideia que é muito utilizada, especialmente nos livros proféticos, quando se usa a figura de um oleiro. O oleiro formando um vaso. Então Deus formou, como um oleiro forma um vaso. Isso representa a atividade de Deus em moldar cada pessoa. Não existem duas pessoas iguais, mesmo os irmãos ou até os gêmeos podem ser parecidos na parte exterior, mas interiormente cada um tem a sua personalidade. No livro do patriarca Jó, no capítulo 10, verso 8, Jó diz assim: as tuas mãos me plasmaram e me aperfeiçoaram, porém agora queres devorar-me. Lembra-te de que me formaste como em barro, e queres agora reduzir-me a pó? Porventura, não me derramaste como leite, e não me coalhaste como queijo? De pele e carne me vestiste, e de ossos e tendões me entristeceste. Vida me concedeste na tua benevolência, e o teu cuidado a mim me guardou. Aqui são expressões profundas que Jó reconhecia da formação de Deus e, na ocasião, seu protesto contra as circunstâncias que ele estava passando como ser humano. A palavra de Deus nos fala, então, que o homem, ele foi formado do pó da terra. Duas palavras que têm um paralelismo. Palavras no hebraico para homem, vem da palavra Adão, e terra, Adamá, demonstra a conexão próxima do homem com o solo e reflete o ensino que o apóstolo Paulo vai nos mostrar posteriormente na sua epístola aos Romanos, de que o primeiro Adão foi formado corpo natural para uma existência terrena. Então Paulo fala muito bem no seu capítulo 5, especialmente no verso 12, a respeito desta natureza natural para a existência terrena. E depois ele vai falar o celestial, o Filho do Homem, compartilhou desse estado terreno para assegurar ao homem caído um corpo espiritual de glória imperecível na ressurreição dos redimidos.
O livro do profeta Daniel, no seu capítulo 7, ele fala sobre isso. Que o homem, como filho do homem, numa expressão falando do Senhor Jesus Cristo, nos diz no livro de Daniel, no seu capítulo 7, verso 13, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Daí, o apóstolo Paulo, ele fala desse corpo espiritual, de glória imperecível, que foi aquele que ressuscitou dos mortos, as primícias dos que ressuscitou. Em 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 42, Paulo diz: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E aí ele conclui dizendo: e assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Então, tivemos essa formação, houve a queda do homem, mas o segundo Adão, o filho do homem, ele veio para nos assegurar este corpo celestial. Daí o homem ser a coroa da criação de Deus, aquele que ocupou e ocupa a prioridade sobre toda a criação que Deus realizou aqui neste mundo. Então o homem é uma criação especial. Capítulo 1, verso 26, a palavra de Deus nos diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Daí, o homem é uma criação toda especial da parte de Deus. Ele foi posto num ambiente especial. Deus deu ao homem o melhor habitat para viver. Em segundo capítulo de Gênesis, no verso 4, diz: esta é a gênese dos céus e da terra. Quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou,
Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então Deus colocou o homem numa situação privilegiada. Ele foi colocado num lar especial. Gênesis 2:8 diz: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Ele também deu uma missão especial. Podemos ver a missão do homem que está em Gênesis 2:15. Ele disse: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Ele foi cercado de recursos especiais. O verso 9 diz: Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus deu para o homem recomendações especiais, como nós encontramos nos versos 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E Deus deu ao homem ainda mais uma ajudadora especial, como nós encontramos no verso 18, a formação da mulher. E Deus disse: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Daí a lição que podemos tirar desse texto é que o homem é um ser espiritual, não é simplesmente um ser terreno. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. O homem tem alma, espírito. O homem tem uma alma imortal. Ele é uma criatura racional. Ele pensa, ele age. Ele tem um espírito responsável. Ele tem semelhanças, porque ele foi criado à semelhança de Deus. E ele tem um grande valor. Ele tem um supremo valor. Ele vale mais que uma nação, por exemplo. Ele vale mais do que regimes políticos. Ele vale mais do que ideologia ou sistemas. Ele vale mais do que dinheiro, do que máquinas, do que a ciência. Ele vale mais do que o mundo. Como Jesus disse, que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Uma alma tem um valor incomensurável. Assim como a mulher foi uma criação especial de Deus, ela tem a igualdade ao homem, ela é uma ajudadora do homem e deve ser respeitada pelo homem. E os dois vão formar o lar, uma instituição divina, uma bênção de Deus para o homem,
para a perpetuação da espécie, para a educação dos filhos, e especialmente este lar, ele deve ser para glorificar o nome de Deus. Por isso, prezado amigo, você foi formado à imagem de Deus. As Escrituras ensinam isso, que Deus fez o homem e a mulher à sua própria imagem, assim de que os seres humanos são semelhantes a Deus, como nenhuma outra criatura terrena é. Daí o ser humano tem uma dignidade especial dos seres humanos, no fato de que homens e mulheres, eles podem refletir e reproduzir dentro de sua própria condição de criaturas os santos caminhos de Deus. Para isso é o propósito da nossa criação. Nós devemos estar andando nos santos caminhos de Deus. Os seres humanos foram criados com esse propósito. E, num sentido, somos verdadeiros seres humanos na medida em que cumprimos este propósito. Então, que este também seja o propósito da sua vida. Você foi formado por Deus, e Deus quer refletir e reproduzir os seus santos caminhos. Que Deus te abençoe e te guarde, te dê a sua paz, e que você seja uma pessoa que represente bem o que Deus formou na sua vida, que você seja semelhante ao segundo Adão, que é o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, que a tua palavra fale aos corações e que esta imagem que ficou desfigurada no homem natural, o primeiro Adão, mas que foi restaurada no segundo Adão, que é o Senhor Jesus Cristo, possa refletir e reproduzir os caminhos de Deus aqui neste mundo. É a nossa oração, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus.